Você colocaria seu dinheiro em algo que até o governo hesita em liberar? Pois é exatamente isso que está acontecendo agora com os ETFs de altcoins. A SEC, que regula o mercado financeiro nos Estados Unidos, adiou novamente as decisões sobre os ETFs de Dogecoin e Hedera, empurrando o prazo para o dia 12 de novembro. No total, 92 produtos ligados a criptomoedas estão parados, aguardando uma resposta do órgão. E não é a primeira vez. A SEC costuma usar todo o tempo permitido por lei antes de aprovar ou rejeitar esses fundos, sem nunca dar uma definição antes do limite. O que será que está por trás de tanta demora? Alguns dizem que é cautela, para proteger investidores. Outros enxergam um bloqueio ao acesso de pessoas comuns a oportunidades de lucros gigantes. Ignorar essa lentidão pode custar caro: dinheiro, tempo e até reputação, caso você aposte sem entender o jogo regulatório. Será que investir em ETFs cripto é realmente arriscado ou seria a chance da década? Mas, afinal, como chegamos a esse ponto e por que tantas pessoas estão de olho nesses ETFs? Vamos entender como a história dos ETFs de criptomoedas evoluiu até aqui e por que as atenções do mercado estão tão voltadas para eles agora. Se você apostar sem entender o jogo dos ETFs de criptomoedas, pode perder dinheiro e reputação antes mesmo de perceber. Antes de decidir se vale o risco, precisamos entender o que realmente está em jogo com ETFs como Dogecoin e Hedera. Parece simples, mas o impacto dessas escolhas vai muito além das manchetes e pode determinar quem lucra ou fica de fora do próximo grande ciclo cripto. Sem clareza sobre como esses produtos funcionam, muitos investidores acabam apostando no escuro e assumindo riscos desnecessários. O que está em jogo aqui não é só capital, é a chance de entrar cedo em oportunidades explosivas ou de cometer erros que pesam no bolso e na carreira. Primeiro, o que é um ETF de criptomoeda? ETF significa Fundo de Índice Negociado em Bolsa. No universo cripto, ele permite comprar e vender uma cesta de ativos digitais, como Bitcoin, Dogecoin ou Hedera, de forma simples, prática e regulada, sem precisar lidar diretamente com exchanges de criptomoedas ou carteiras digitais. Ou seja, traz para o universo tradicional da bolsa uma forma mais acessível e confiável de investir em ativos digitais. Isso atrai tanto investidores experientes quanto iniciantes, todos de olho em potencial de valorização e proteção regulatória. O interesse por ETFs cripto disparou depois que a Grayscale fez história em 2024 ao transformar seu fundo de Bitcoin no primeiro ETF de Bitcoin à vista aprovado nos Estados Unidos. Esse movimento foi um divisor de águas, abrindo caminho para fundos similares com outras moedas e colocando pressão no mercado global. Só em 2025, pelo menos 31 propostas de ETFs de altcoins foram enviadas, incluindo ativos como XRP, Dogecoin, Solana, Litecoin, Avalanche e BNB. A corrida é real. Quem entra cedo pode surfar ondas de valorização, mas quem entra sem entender pode ser engolido pela volatilidade. Dogecoin e Hedera ganharam destaque nesse cenário por razões bem diferentes. Dogecoin, que nasceu como piada, construiu uma comunidade engajada e viu a demanda institucional disparar. Hedera, por outro lado, se destaca pelo foco em tecnologia e governança corporativa, atraindo grandes fundos e empresas. A busca institucional por exposição a altcoins nunca foi tão intensa, aumentando a pressão por produtos regulamentados e seguros. Isso transforma os ETFs em porta de entrada para investidores globais, mas também cria riscos para quem não entende as regras do jogo. Tudo isso, porém, depende de um protagonista: a SEC, a Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos. O papel da SEC é proteger o investidor e garantir a integridade do mercado, analisando cada proposta de ETF com rigor extremo. Não é à toa que, até o final de agosto deste ano, havia 92 pedidos de ETFs cripto esperando resposta, e a agência tem usado todo o tempo permitido por lei para avaliar caso a caso. Foi justamente isso que aconteceu com os ETFs de Dogecoin e Hedera. As decisões foram adiadas novamente para 12 de novembro.
Esse atraso mostra que a SEC está sobrecarregada com um volume inédito de propostas e precisa equilibrar o apetite por inovação com o risco de criar problemas sistêmicos. O grande problema é que, enquanto a análise se arrasta, investidores do mundo todo ficam em um limbo, sem saber se entram cedo e aproveitam oportunidades ou se esperam e perdem o timing. Decidir cedo demais pode custar caro. Esperar demais pode significar perder a chance de multiplicar ganhos. Se ignorarmos como esses ETFs funcionam e o impacto da regulação, caímos na armadilha de investir só porque está em alta, correndo sérios riscos de perder dinheiro, tempo e até reputação. Antes de tomar qualquer decisão, é essencial entender o cenário completo e se quem está sendo realmente protegido é você, o investidor, ou o próprio sistema. Agora, vamos detalhar como funciona a aprovação desses ETFs e o que realmente motiva a SEC a agir com tanta cautela. Entender esse processo pode ser a diferença entre investir com segurança ou cair em armadilhas. Você já pensou que uma decisão nos bastidores pode significar a chance de multiplicar seu dinheiro ou perder o timing e ver outros países saírem na frente? Se a SEC estiver atrasando de propósito um boom das altcoins, cada dia de espera pode custar caro para quem sonha em surfar a próxima onda de lucros. Vamos entender por que essa decisão mexe tanto com o mercado. Nos corredores da SEC, há uma avalanche de pressão. Até o fim de agosto, 92 produtos cripto ligados a ETFs aguardavam julgamento, parados em uma fila que atrasa sonhos e movimenta bilhões de dólares. Esse congestionamento tem uma explicação simples. Nunca houve tanta demanda institucional por exposição a altcoins. Grandes bancos, gestoras e fundos querem garantir sua fatia nesse novo ciclo de lucros e pressionam por respostas rápidas. Enquanto isso, investidores comuns ficam de fora, temendo perder a próxima grande valorização ou entrar tarde demais e só pegar migalhas. Mas o risco é real. Especialistas dizem que a SEC teme liberar esses ETFs cedo demais e provocar uma volatilidade que pode pegar desprevenidos os menos experientes. Basta lembrar, no passado, a liberação apressada de instrumentos financeiros complexos criou bolhas e crises que custaram caro para milhões de pessoas comuns. O dilema é direto. Se a SEC liberar agora, muita gente pode entrar despreparada e amargar prejuízos com quedas bruscas. Se demorar demais, o mercado americano pode perder o momento de inovação e lucro, enquanto outros países avançam, e você fica para trás, assistindo a oportunidade escapar. No meio desse impasse, surgem oportunidades ocultas. O atraso pode forçar as empresas a aprimorar seus produtos, oferecendo opções mais seguras para todos. Só que essa espera prolonga a ansiedade, aumenta a incerteza e pode fazer você duvidar do melhor momento para agir. Instituições têm fôlego financeiro para esperar e se adaptar, mas o pequeno investidor corre o risco de entrar quando o lucro já evaporou. Por outro lado, o histórico mostra que pressa demais no mercado nunca traz bons conselhos, e quem se antecipa sem preparo pode pagar caro. O que está em disputa não é só o acesso a um investimento novo, mas o próprio equilíbrio entre proteção e inovação. O desfecho desse embate pode determinar não apenas quem lucra primeiro, mas também a reputação e a saúde do mercado de criptomoedas, afetando o futuro de quem investe agora. Resta a dúvida se a SEC aprovar ou barrar esses ETFs nos próximos meses, como o mercado vai reagir, quais cenários podem acontecer e o que cada um pode significar na prática para o investidor comum. Vamos analisar então os caminhos possíveis e entender como cada um pode impactar diretamente seu bolso e suas chances de lucrar nesse novo ciclo dos ETFs cripto. Você está a poucos passos de ganhar ou perder uma fatia dos maiores movimentos financeiros do ano. Um simples sim ou não da SEC pode disparar uma avalanche de lucros ou mergulhar o mercado cripto em uma onda de frustração, impactando diretamente o bolso e as escolhas de quem está assistindo agora. Estamos diante de uma encruzilhada real. A possível aprovação dos ETFs de Dogecoin e Hedera pode abrir as portas para uma nova era de investimentos em altcoins nos Estados Unidos.
Se a SEC der sinal verde, esses ETFs podem popularizar meme coins entre investidores de varejo e institucionais, atraindo bilhões de dólares para ativos antes vistos como brincadeira. E quem fica de fora pode se arrepender amargamente. Existe um precedente que não pode ser ignorado. Quando o primeiro ETF de Bitcoin foi liberado nos Estados Unidos, o mercado recebeu um influxo bilionário em poucos meses. Especialistas apostam que, com altcoins, o impacto pode ser ainda maior, especialmente se tokens como Solana, XRP e Dogecoin entrarem no radar, criando oportunidades para multiplicar capital e acessar inovações em produtos financeiros. Mas o risco do atraso continua ameaçando. Já passam de 90 os ETFs cripto esperando decisão da SEC, e cada novo adiamento aumenta a ansiedade e a especulação. Se a SEC continuar empurrando prazos, investidores podem migrar para ETFs lançados em outros países ou para fundos alternativos, o que pode gerar uma fuga de capital dos Estados Unidos, prejudicando tanto grandes quanto pequenos investidores locais. O cenário pode ficar ainda pior. Um bloqueio definitivo da SEC aos ETFs de altcoins teria consequências devastadoras. Projetos legítimos perderiam acesso a capital, a liquidez secaria e o apetite por risco diminuiria drasticamente. Em outros países, a liberação dos ETFs cripto mostrou que esses produtos não só valorizam as moedas, mas também aceleram a inovação financeira. E ficar de fora disso pode custar caro. Nesse ambiente instável, cada decisão, avanço, recuo ou congelamento mexe com o psicológico dos investidores. Grandes fundos podem transformar atrasos em oportunidades estratégicas para comprar barato, enquanto pequenos investidores correm o risco de apostar tarde demais ou sair no pior momento. Errar agora pode significar perder o timing do ciclo ou ficar preso em promessas vazias, com prejuízos que vão além do dinheiro. A reputação também está em jogo. Diante desse cenário, a dúvida é inevitável. Como separar a oportunidade real de cilada e não ficar para trás na próxima onda do mercado cripto? Mas afinal, como identificar sinais confiáveis em meio a tanto ruído? Descubra agora os critérios que podem fazer toda a diferença na sua estratégia. Se você acha que basta apostar tudo para ganhar, cuidado! Os sinais do mercado podem dar lucro ou custar caro, antes mesmo de qualquer ETF ser aprovado. Ignorar esses detalhes pode te deixar de fora das maiores oportunidades, ou pior, te colocar em armadilhas disfarçadas de chance única. O movimento regulatório não é só burocracia. Passar batido por ele pode significar perder meses de ganhos, ou ver seu dinheiro preso em ativos parados. Em agosto, mais de 90 propostas de ETFs cripto ainda esperavam decisão da SEC, que alonga os prazos ao limite permitido por lei. Cada extensão não é apenas atraso, é um termômetro do clima e das oportunidades que você pode conquistar ou deixar escapar. Estude os prazos, entenda os ciclos de aprovação e veja como pedidos semelhantes foram tratados antes. Lembre-se, a conversão do primeiro ETF de Bitcoin à vista só saiu depois de anos de disputa e pressão institucional, e quem leu os sinais antes lucrou alto. Esses padrões voltam a se repetir e podem antecipar ganhos ou prejuízos. Uma simples atualização em pedidos, mudanças sutis na linguagem de documentos oficiais ou o aumento do interesse de grandes investidores são pistas para agir antes dos outros. Estudos mostram que quem acompanha de perto essas alterações pode se posicionar antes das grandes movimentações e evitar perdas sérias. Diversificar é obrigação, não conselho. Quem concentra tudo em um único ETF ou ativo corre o risco de grandes prejuízos se a aprovação não vier. Divida entre ETFs prestes a serem aprovados, moedas subjacentes e mercados internacionais para blindar seu portfólio contra surpresas regulatórias. Informação é seu maior ativo e o mais fácil de perder. Seja criterioso em cada novidade. O entusiasmo do mercado é contagiante, mas decisões precipitadas, sem análise regulatória, custam reputação e dinheiro. Em vez de seguir o hype, invista tempo lendo sinais e ajustando sua estratégia para não se arrepender depois. Agora, a escolha é sua. Esperar, arriscar ou encontrar seu próprio caminho pode definir seu sucesso ou fracasso nos próximos meses.
No próximo bloco, vamos mostrar como identificar os sinais mais quentes antes da concorrência e transformar a análise regulatória em vantagem concreta. Você está a um passo de tomar decisões que podem definir o seu lugar no próximo ciclo cripto. E perder esse timing pode custar caro, seja em ganhos, tempo ou até reputação. No fim das contas, a incerteza é inevitável, mas a preparação é uma escolha que pode separar quem lucra de quem fica para trás. Investir em ETFs de altcoins como Dogecoin ou Hedera não é mero jogo de sorte. Cada atraso da SEC, que agora só promete resposta depois de 12 de novembro, deixa claro como o cenário depende da leitura regulatória e do timing estratégico. Hoje, não são apenas 2 ou 3 fundos esperando, já são mais de 92 produtos cripto na fila nos Estados Unidos. Essa corrida cria uma disputa acirrada pelo primeiro acesso e exige que o investidor seja paciente e atento para não perder oportunidades valiosas. Para alguns, esses atrasos são obstáculos. Para outros, portas abertas. A Grayscale só lançou o primeiro ETF de Bitcoin à vista do ZEWA após anos de disputa. E agora tenta repetir com Litecoin, Bitcoin Cash e Hedera, apostando tudo no momento exato. Agir cedo demais pode fazer você perder tempo ou reputação com projetos que talvez nunca saiam do papel. Esperar demais pode te tirar dos maiores ganhos do novo ciclo cripto. No fim, a escolha é sua. O mercado muda rápido e apenas quem se prepara pode deixar de ser vítima das incertezas e se tornar protagonista na próxima grande onda. No próximo vídeo, vamos analisar estratégias práticas para navegar esse cenário incerto e identificar oportunidades reais entre os ETFs de altcoins. Não perca, pode ser a diferença entre apenas assistir ou realmente lucrar com essa nova fase do mercado.